Olá pessoal, e sejam bem-vindos de volta ao canal Dissidência com o historiador Bruno Frederico Miller. Nós estamos numa série discutindo a ditadura militar no Brasil. No primeiro vídeo nós discutimos o conceito de ditadura e agora nós vamos passar à discussão do conceito de democracia. Se vocês lembrarem, no vídeo anterior, nós definimos ditadura como sinônimo de autocracia, que é uma forma de governo onde o poder está concentrado nas mãos de um ou de poucos e que é exercido de cima para baixo, ou seja, sem a participação popular. A autocracia também, dentro da teoria do Estado Democrático de Direito, é uma forma de governo ilegítima, porque ela não está prevista numa Constituição democrática. Lembrando que quando uma democracia precisa lidar com crises graves que requeram alguma forma de concentração de poderes, o mecanismo que existe para isso é o estado de sítio, e o estado de sítio tem uma previsão de várias limitações constitucionais a esse poder concentrado nas mãos do executivo para impedir que ele acabe se degenerando numa autocracia, numa ditadura. Então, a ditadura moderna, ela é uma forma de autocracia que é, por definição, uma forma de governo ilegítima. Em contraponto à autocracia, nós temos, então, a democracia. A democracia, ao contrário da autocracia, é uma forma de governo em que o poder se exerce de baixo para cima. Ou seja, para usar a expressão clássica, o poder emana do povo. De que forma o poder emana do povo? Através da participação popular na elaboração das leis e no exercício do poder. Partindo dessa definição bastante básica, é importante desde já fazer então uma distinção entre a democracia antiga e a democracia moderna. Uma das características principais da democracia antiga é que ela era uma forma de democracia direta, ou seja, o povo reunido em assembleia decidia suas leis e escolhia aqueles que iriam aplicá-las, executá-las no cotidiano. Essa forma de democracia foi muito criticada pelos antigos, porque, na opinião deles, ela poderia facilmente degenerar em tirania, e dizendo que a vontade popular era facilmente manipulável. Além disso, a democracia direta ela tinha outras limitações. Reunir o povo em assembleia não é uma tarefa nada fácil, principalmente em locais onde se tem uma população muito grande. Então, mesmo numa cidade-estado, como era Atenas, que é o modelo de democracia antiga, o que acontecia era que, para que o povo pudesse governar, na verdade, havia todo um outro grupo de pessoas que não tinha o direito de participar das decisões, não tinham cidadania. E assim, a democracia antiga, a democracia direta, na verdade, não era uma democracia dentro da definição moderna do termo. Os modernos, então, criaram uma série de mecanismos institucionais para tentar corrigir esses problemas. Um desses mecanismos é a democracia representativa. Para que a democracia possa existir num território vasto e com uma população grande, seria necessário, então, que, em vez do povo participar diretamente da elaboração das leis, ele elegesse representantes que estes, sim, ficariam encarregados da elaboração dessas leis. Então, vamos retomar aí a definição básica da democracia, que é uma forma de governo em que o poder emana do povo e é exercido pelo povo e para o povo. A forma deste poder emanar do povo, ser exercido pelo povo e para o povo, é a participação constante do povo nas decisões e no exercício do poder. E duas características, então, são fundamentais para garantir essa participação do povo e, consequentemente, o caráter democrático do governo. Uma delas é a liberdade política. A liberdade política supõe liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade de associação e liberdade de imprensa.
Para que o povo possa participar da política, ele deve ter liberdade para expressar suas opiniões, organizar-se em associações e em partidos que possam disputar o poder, manifestar-se livremente, ou seja, se reunir numa praça pública e poder expressar suas opiniões, criticar o governo, e também a liberdade das informações circularem, para que o povo esteja também bem informado, possa tirar suas próprias conclusões. E é claro, essas liberdades, elas estão diretamente ligadas à possibilidade do povo participar nas decisões. E para que o povo possa participar nas decisões, ele tem que ter o direito ao voto. Numa democracia representativa, isso significa eleições periódicas, livres e competitivas, em que todos os cidadãos tenham direito de votar e ser votados. E essa definição de cidadão, numa democracia moderna, é entendida da forma mais abrangente possível. A única restrição à cidadania que é considerada aceitável é que a pessoa seja maior de idade e também um cidadão nato. E mesmo no caso da naturalidade, a maioria das democracias modernas ela entende que cidadãos nascidos em outros países, provistas aí certas condições, como por exemplo que ele tenha determinados anos de residência no seu novo país, o estrangeiro ele passa a ter também direito de cidadania. De modo que a única restrição que é universal e mesmo assim também temporária é mesmo a maioridade. Na ausência então de liberdade política e de eleições livres, periódicas, competitivas, em que todos os cidadãos possam votar e ser votados, ou seja, com sufrágio universal, a gente não pode dizer que exista uma democracia. É importante, entretanto, retornar aos mecanismos institucionais que salvaguardam uma democracia. Como a gente pode impedir que uma democracia ela seja usurpada ou que se transforme numa ditadura da maioria? Para prevenir esses males, existe uma série de provisões que criam o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito, ele não é só uma democracia. Ele tem um conjunto de leis, um conjunto de normas que ditam como esse Estado funciona e que abrangem todo o corpo de cidadãos, inclusive os governantes. O Estado Democrático de Direito ele é marcado pela separação de poderes. A separação clássica se dá entre o legislativo, que é o poder que elabora as leis, o executivo, que executa as leis, e o judiciário, que interpreta as leis e julga os conflitos que surgem dentro da sociedade. Quando não existe separação de poderes, a gente também não pode dizer que existe uma democracia. Outra provisão do Estado Democrático de Direito para impedir que uma democracia degenere em ditadura, em tirania, é uma Carta de Direitos Fundamentais. Essa Carta de Direitos Fundamentais estabelece que existem alguns direitos básicos que pertencem a todos os cidadãos. E assim, nem mesmo evocando a vontade da maioria, esses direitos poderão ser desrespeitados. E assim, a minoria fica protegida da vontade da maioria. A minoria aqui a gente entende não só como minorias étnicas, religiosas, mas qualquer tipo de minoria política. Indivíduos cujos interesses, cujos direitos, por algum motivo, estejam sendo contestados pela maioria, mas a Carta de Direitos Fundamentais estabelece que esses direitos devem ser respeitados. Os limites da democracia moderna, em termos de liberdade política e participação popular, estão em constante ampliação. Então, por exemplo, em épocas passadas, entendia-se como democracia regimes políticos em que o sufrágio não era universal. Mas, se esses regimes ainda existissem na atualidade, eles não poderiam ser qualificados como democracias dentro do entendimento contemporâneo do que é um regime democrático. Dessa forma, a ciência política contemporânea também abriu uma nova fronteira de discussões
sobre o que é uma democracia, em que ela consiste e quais são as formas de garanti-la e preservá-la, que é o componente social da democracia. E aqui nós entramos na discussão sobre a relação entre democracia, pobreza e desigualdade social e econômica. A rigor, nós entendemos que a democracia ela pode coexistir com a pobreza e a desigualdade social e econômica, e de fato assim o é. Porém, é entendido que a pobreza e a desigualdade impõem limites e desafios à democracia. A partir do momento, por exemplo, que nós definimos que a democracia supõe liberdade política e participação popular, a pobreza impõe limites claros a essas duas características, principalmente a participação popular. Os indivíduos pobres, eles têm menos oportunidades e menos recursos para participar da política e estão mais sujeitos a constrangimentos e mesmo a chantagens, a fraudes, a manipulações que acabam minando a democracia e tornando ela menos efetiva. Além disso, se a democracia subsiste muito tempo com pobreza e com desigualdade extrema, isso, no longo prazo, pode e tende a minar a legitimidade da democracia. Funciona da seguinte forma: se o cidadão ele não entende que a democracia beneficia a ele mesmo, atende aos seus interesses, respeita os seus direitos, ele se sentirá menos inclinado a apoiar o regime democrático e será mais fácil de ser seduzido por teorias autoritárias. Isso, creio eu, é parte da explicação de por que o autoritarismo voltou com tanta força ao Brasil contemporâneo. Para concluir, então, nós apresentamos um resumo rápido do que são as características fundamentais de uma democracia moderna. Primeiro, participação popular, sendo que todo o poder emana do povo. Segundo, liberdade política, sem o qual essa participação popular, na verdade, não existe. Terceiro, um Estado de Direito, que supõe uma Constituição, um corpo de leis, uma Carta de Direitos Fundamentais, que limitam o poder e impedem, portanto, a sua usurpação e a degeneração da democracia em ditadura. Quarto, a separação de poderes, que também serve para limitar o poder e impedir que a democracia se transforme numa ditadura. E quinto, o ponto culminante de tudo isso numa democracia representativa, que são eleições livres, periódicas, confiáveis, onde existe o sufrágio universal. Tenham em mente, então, as características aqui discutidas, tanto da ditadura quanto da democracia, para quando, a partir do próximo vídeo, nós formos discutir diretamente o nosso objeto, ou seja, os eventos de 31 de março de 1964 e o regime militar que, a partir daí, se instaurou no Brasil. Até a próxima.